Rapaziada, é o seguinte, foi pênalti do Everton ali já no final do primeiro tempo, em cima do Bruno Henrique? Foi pênalti ou não foi, cara? Enfim, vamos aí para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí o que os flamenguistas falaram a respeito desse lance, muitas reclamações. Os caras estão falando que o Flamengo foi roubado nesse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Falaram a respeito da falta de critério da arbitragem, né? Porque no confronto contra o Atlético Goianiense foi marcado um pênalti contra o Flamengo num lance semelhante. Já nesse confronto contra o Palmeiras a arbitragem não marcou. Enfim, os caras estão aí indignados com a não marcação do pênalti. Eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou dar minha opinião, vou falar o que eu penso aí, se eu acho que foi, se não foi. Enfim, mas primeiro vamos acompanhar e ver aí o que os flamenguistas falaram a respeito do que aconteceu. Depois do jogo, falou que o Flamengo merecia ganhar sim. Né? Deixou claro que o Flamengo jogou bem e que merecia sair com a vitória. E o Bruno Henrique sofreu um pênalti do Everton no final do primeiro tempo, que o Everton dá um empurrão no Bruno Henrique, exatamente a mesma situação do Léo Pereira no jogo com o Atlético Goianiense. E por não sei qual o cúmulo, né? O absurdo, simplesmente nem o VAR, nada. Uma falta dentro da área, que é pênalti do Everton no Bruno Henrique. Eu não tinha visto, eu só tinha visto a confusão e amarelo para cada um. O Bruno Henrique ainda levou amarelo, porque foi cobrar o Everton depois. É uma vergonha, cara. São dois pesos, duas medidas completamente diferentes. Pro Flamengo contra o Flamengo é pênalti, contra o Palmeiras não é. E ainda tem os caras lá do Abel, a comissão do Abel, que ainda fala de sistema. Sistema é o cacete, rapaz. O sistema, na verdade, contra o Flamengo, né? De arbitragem aí que eu não acredito em negócio de teoria da conspiração, tem nada a ver com a CBF. Mas eu acredito piamente no árbitro que não gosta do Flamengo. E tá na cara que o árbitro de ontem, o VAR, não gostavam do Flamengo. É uma vergonha. É a mesma situação que deram o pênalti contra o Atlético Goianiense. Então não é para ninguém. Então não é para ninguém. Porque a favor do Flamengo não deram. Né? Isso é vergonhoso. Você tá lembrado do pênalti marcado contra o Flamengo, naquele jogo com o Atlético Goianiense, quando o Léo Pereira esbarra no adversário, ele cai dentro da área, mesmo com a bola parada, e hoje a gente fala, marcou pênalti? Aquele lance que ninguém questionou. A imprensa, ninguém falou nada, ninguém reclamou, ninguém contestou, enquanto que no mesmo jogo tentaram contestar um pênalti claro, onde o Bruno Henrique saiu com a boca sangrando de campo. Agora dá uma olhada nesse lance, onde o Everton, hoje com a bola na mão, o goleiro do Palmeiras, procura o contato com o BH, que não está nem na sua direção. De forma assintosa na frente do árbitro, vai lá, tenta derrubar o Bruno Henrique, cria uma confusão ali, e o fraco árbitro, em vez de punir e dar o pênalti, se aquele do Léo Pereira foi pênalti, esse também foi, mas não, vai lá, ainda dá cartão amarelo tanto para o Everton, que fez esse fiasco, esse papelão, um jogadorzinho numa decadência de carreira, e deu também para o BH de forma injusta. Por que dois critérios diferentes? Por que CBF? Por que comissão de arbitragem? Se um foi pênalti, por que o outro não foi? E a imprensa? A parte da imprensa paulista, especialmente, que diz que as imagens iam rodar o mundo. Será que essas rodarão também? É bom que isso chegue na CBF e que esse árbitro também seja cobrado e tenha uma explicação a dar. Rapaz, só uma pergunta aqui. Esse lance aqui também não foi pênalti no Bruno Henrique, não? A regra só vale contra o Flamengo? A favor a regra não existe, não é? O Léo Pereira pode até ter sido infantil e cometeu a penalidade. Mas o Everton também fez a mesma coisa no Bruno Henrique. O engraçado é que contra o Flamengo eles marcam. Mas a favor eles fingem que não viu. Principalmente lá dentro do Allianz Parque, né, mano? Tá aqui, ó. Na minha visão, se foi marcado o pênalti no Léo Pereira, do Léo Pereira, na verdade, teria que sido marcado o pênalti do Everton. Lances idênticos, mano. Mas só que contra o Flamengo, a regra muda. É outro tipo de regra, não é possível. Pênalti, claro, não marcado em cima do Bruno Henrique. É sempre assim. A arbitragem já prejudica o Flamengo. Principalmente quando é jogo no Allianz Parque. Todo ano, mano. Se marcou um, teria que marcar o outro também. A regra tem que ser igual para todos. Deixa a sua opinião nos comentários.
Contra o Flamengo semana passada, isso daqui era pênalti. Hoje não é nada, segue o lance tudo normal. É muito engraçado como que só o Flamengo tem regra própria para ir. Contra o Atlético Goianiense esse lance foi pênalti. Hoje contra o Palmeiras a favor do Flamengo não foi nada. Mas eu já sabia que o Palmeiras teria ajuda da arbitragem. Mais uma vez não foi diferente. O time genérico que vive de esmola de arbitragem de Leila Pereira, mais uma vez foi beneficiado. Na minha visão, particularmente, eu não marcaria pênalti nesse lance, vou ser bem sincero. Mas se semana passada marcaram contra o Flamengo, tinha que marcar hoje também. Quero só ver os jornais esportivos, principalmente a mídia de São Paulo, falar que isso daqui foi pênalti. Porque semana passada a favor do Atlético Goianiense e contra o Flamengo, todo mundo concordou, todo mundo falou que o pênalti foi bem marcado, quero ver agora. Mas é assim mesmo, ser Flamengo tem que estar acostumado que é contra tudo e contra todos. O único time que tem que lutar contra a arbitragem, o adversário e a máfia chamada mídia paulista se chama Flamengo. E hoje esse empate pode botar na culpa da arbitragem, tá? Porque se marcou o pênalti semana passada contra o Flamengo assim, tinha que marcar hoje também. E mais uma vez o Flamengo empata dentro do chiqueiro graças à arbitragem mãe do Varmeiras. Rapaz, a falta de critério que existe na arbitragem do futebol brasileiro chega a ser brincadeira. Se o Bruno Henrique tivesse caído nesse empurrão do goleiro Everton, será que o juiz teria marcado pênalti? Porque esse lance não é nada diferente do que aconteceu com o próprio Flamengo contra o Atlético Goianiense. O jogador do Atlético foi atrapalhar a saída de bola, o Léo Pereira empurrou ele e o juiz na ocasião marcou pênalti. E nesse lance o goleiro do Palmeiras é o que tá mais errado ainda, porque foi ele que foi de encontro com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tava na dele sem fazer absolutamente nada. Mas aí eu deixo a pergunta pra você, se o juiz não tivesse apitado o final do jogo antes desse lance aqui, ele teria que ter marcado esse pênalti? Porque se for usar o mesmo critério do lance do Léo Pereira, pra mim foi a mesma coisa. Porque o goleiro do Palmeiras simplesmente se jogou, ele empurrou o Bruno Henrique. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos comentar aí a respeito das reclamações dos torcedores flamenguistas, né? Vamos falar desse lance aí que tá gerando uma certa repercussão, uma certa polêmica. E assim, primeiramente, nenhum dos dois lances, cara, tinha que ter sido marcado pênalti. Nem no jogo lá entre Atlético Goianiense e Flamengo, na minha opinião, aquilo não deveria ter sido marcado. Assim, o goleiro quando ele vai cobrar o tiro de meta ou quando ele tá com a bola em mãos pra sair jogando, cara, não tem que ter jogador adversário na área do goleiro. Jogador adversário tem que evacuar a área imediatamente, tem que sair da área. Então, se o zagueiro ou qualquer jogador ali, de repente, defender o goleiro e dar um empurrão e falar, sai cara, vaza, deixa o goleiro cobrar aí a saída de bola. Então assim, não tem que ser marcado. Ninguém mandou o jogador adversário ficar na área do goleiro. Então se chegar o zagueiro ou qualquer outro jogador e dar um empurrão e falar, vaza daqui, velho, sai fora, deixa o goleiro cobrar aí, não tem que ser marcado, cara. Foi o que aconteceu no jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo. Marcaram um pênalti contra o Flamengo. Numa partida que o Flamengo ele foi bastante ajudado. Mas esse lance aí, o Flamengo ele foi prejudicado sim. Não tinha que ter marcado aquele pênalti. E nessa partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, a mesma coisa, um lance semelhante. Na minha opinião, não é pênalti. Porra, falar que isso daí é pênalti é sacanagem. Mas é aquela coisa, a arbitragem brasileira é tão ruim que, porra, essa é a típica discussão que evidencia, né, rapaziada, a falência da arbitragem brasileira, cara. Em qualquer país aí que tem uma arbitragem minimamente decente, jamais isso daí seria discutido. Todo mundo sabe que não foi pênalti. O próprio torcedor flamenguista sabe que não foi pênalti. Só que aí eu entendo o torcedor do Flamengo, porque falta critério. Não é só o torcedor flamenguista que reclamaria. Com certeza eu, sendo São Paulo, não reclamaria. Com certeza eu reclamaria. No outro jogo, marcaram contra o São Paulo, um lance semelhante. E aí, nesse jogo, não marca a favor do São Paulo? Em lances parecidos? Então, o torcedor São Paulino reclamaria, o torcedor palmeirense reclamaria, falaria da falta de critério, o corintiano, o vascaíno, enfim. Qualquer torcedor, cara. Independente do time. Então, a arbitragem brasileira é tão ruim que faz a gente
ficar pautado, né? Nivelado por baixo. A gente fica esperando ali o erro a nosso favor. Porque a gente vê errando contra a gente, e a gente fica indignado, e aí no outro jogo a gente espera que erre a nosso favor, a favor do nosso time. Então, cara, isso daí é culpa da arbitragem. Não é culpa do torcedor. Eu não culpo o torcedor flamenguista, cara, de estar fazendo esse questionamento, de estar reclamando nesse tipo de lance, sinceramente. Mas enfim, rapaziada, essa é só a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.